Então, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer de coração o Centro Espírita, Emmanuel, a direção, a coordenação, a irmã Marilene, pelo convite, pela acolhida e pela confiança. É uma alegria e uma responsabilidade estar aqui hoje com vocês. E eu agradeço também a cada médium presente que, mesmo depois de um dia de muitos compromissos, né, está aqui para aprendizado, para reflexão, para crescimento espiritual. Então, isso já diz muito sobre como é que vocês estão entregando amor nessa tarefa mediúnica. Parabéns. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lindomar, e assim como vocês, eu também estou na caminhada do desenvolvimento da minha mediunidade. Ou seja, eu não falo daqui de um lugar distante. Eu falo como alguém que também sente, que aprende, que acerta, que erra e busca. E antes mesmo de nós falarmos da mediunidade, eu gostaria de convidar cada um de vocês a lembrar de algo muito simples e muito essencial. Nós somos humanos antes de tudo. Humanos que sentem, que se cansam, que se sobrecarregam, que às vezes sofrem, mesmo servindo. Então, é a partir desse lugar humano que nós vamos conversar hoje sobre autocuidado e mediunidade. Eu vou seguir, pelo menos aqui, o meu roteiro, porque eu funciono só até 1 minuto e meio. Depois eu tenho que ficar aqui, mas eu prometo que a gente pode, né, ser mais dinâmico, porque a entrega, vocês sabem, né, não é só aqui através da palavra, tá? Então, é bom a gente lembrar que nós estamos vivendo um tempo muito exigente emocionalmente. Um tempo que nos atravessa por dentro, que nos cansa, que nos sobrecarrega, e mesmo assim seguimos trabalhando, servindo, acolhendo e doando. Por isso hoje, mais do que falar de mediunidade, eu quero falar do médium. Do ser humano que sente, que se fragiliza, que também adoece, mas que muitas vezes se permite pouco cuidado consigo mesmo. Eu, por exemplo, hoje, desde ontem, né, a minha imunidade abaixou por N fatores, né, e circunstâncias que eu venho vivendo, de atividades, de agenda corrida, do dia a dia atribulado, do estresse. Então, ainda estou me recuperando com uma garganta ainda um pouco inflamada, mas estamos aqui. Quando falamos de autocuidado na mediunidade, não estamos falando de egoísmo, mas de responsabilidade espiritual e psíquica. Porque a mediunidade não sustenta apenas pela vontade do servir. Ela precisa de saúde emocional, de uma organização interna e de autorregulação. Não falamos aqui, claro, de um estado perfeito de equilíbrio, até porque o mundo em que vivemos, isso é quase impossível.
Quando alguém fala, eu estou em perfeito equilíbrio, eu estou em equilíbrio, é um pouco difícil da gente compreender se realmente nós temos condições nesse mundo de vivermos em equilíbrio com a nossa saúde, com a nossa mediunidade. Mas nós vamos seguindo. E nós precisamos ter essa sustentação emocional que é possível. Não vamos criar um ideal. Vamos estar falando do que é possível, do nosso dia a dia, do que é humano para nós. Porque lembra, somos humanos antes de tudo. Então, cuidar da mediunidade é, antes de tudo, cuidar do médium. E como Allan Kardec mencionou, ele explicou muito bem, no livro dos médiuns, a mediunidade é uma faculdade humana que todos nós somos dotados, em graus diferentes, claro. Então, todos nós estamos a todo tempo em conexão com o mundo espiritual. Já Emmanuel, para poder aprofundar nesse entendimento do que é a mediunidade, no livro Seara dos Médiuns, ele traz uma definição que a mediunidade também é um sentido humano, como todos os sentidos que nós possuímos. E André Luiz, ele vem acrescentar, através de uma análise que o Allan Kardec fez sobre a organicidade da mediunidade. O que é que a mediunidade tem a ver com o nosso organismo? Onde é que a mediunidade, ela está mais aparente? E André Luiz descobriu, estudando, que nós temos uma glândula que manifesta as nossas percepções do mundo espiritual, que é a glândula pineal, aonde estão ligados numa região neuroanatômica do nosso cérebro os nossos sentimentos e as nossas emoções. É ali que André Luiz estudou, na glândula pineal, aonde mais temos a expressão da nossa mediunidade. É nesse sistema límbico dentro do cérebro. Então, se o cérebro é esse instrumento de manifestação da alma, e a mediunidade é um sentido da nossa mente, é inevitável a gente dizer que as nossas emoções, sentimentos, pensamentos interferem na nossa mediunidade. Diretamente há essa interferência. Então, assim como qualquer estímulo externo que nós recebemos e nós reagimos a partir do nosso mundo interno, das nossas vivências, a gente reage emocionalmente a tudo que é externo, a vivência mediúnica também repercute dentro de nós, conforme as nossas reações internas. Então, a nossa mente é mediúnica. Nós somos seres mediúnicos e interexistentes, vivendo em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. A gente didaticamente diz que existe o mundo dessa existência material e o mundo espiritual. Mas é didático, tá? Isso aqui está tudo de uma forma só. Todas as dimensões ao mesmo tempo estão aqui agora. Por isso, sabendo que a nossa mente é mediúnica, as nossas emoções, elas não ficam restritas à nossa caixa craniana. Elas se expandem, elas irradiam para o meio externo, para fora de cada um de nós,
também para o nosso meio interno, influenciando o nosso organismo, o nosso campo energético e o ambiente onde estamos. E todos aqueles ao nosso redor que estão conectados com esse campo, eles sentem essa irradiação a partir de cada um de nós. Então, à medida que a nossa mente se organiza ou se desorganiza, de acordo com as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, nós estabelecemos ou a saúde ou o adoecimento. Também no ambiente ao nosso redor, né? Então, estamos em completa interação o tempo todo, recebendo, emitindo, irradiando. Essa atmosfera que Allan Kardec se refere do campo energético, pelas nossas irradiações mentais, são o elemento de conexão entre os encarnados e os desencarnados. E é por isso que, às vezes, nos aproximamos de alguém e sentimos um certo desconforto ou uma simpatia. Estamos captando irradiações. Conversamos muitas vezes sem palavras, né? Tanto nesse campo físico quanto no extrafísico. Essas conversas não precisam serem verbais. Nós estamos aqui conversando, né, através de olhares, de postura, de pensamentos. Tudo isso está sendo irradiado. E a gente cria esses campos magnéticos de atração ou de repulsão, conforme o nosso estado interno. A mediunidade em si, ela é neutra, mas ela expressa aquilo que irradiamos de nós. Por isso, nós sabemos que somos responsáveis por nossas vidas, por nossas escolhas. Somos protagonistas da nossa saúde ou do nosso adoecimento. O autocuidado do médium passa por essa capacidade de cada um de nós reconhecer as nossas necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais e se responsabilizar por elas. Então nós cuidamos de campos fundamentais, que é o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente e o nosso espírito. Não adianta fugir, nós somos responsáveis por nossas vidas. E como nós, como médiuns, somos instrumentos de conexão com todas as dimensões, a gente pode dizer que quando um instrumento ele não recebe manutenção, ele desafina, né? Então, o exercício da mediunidade sem o nosso cuidado pode também trazer prejuízos para a nossa saúde física, tanto quanto para a saúde emocional e espiritual. Uma vez que é necessário o espírito são para se ter o corpo são, é importante focar a saúde nesses dois instrumentos. O espírito, a essência, o corpo, o veículo. E a faculdade mediúnica, ela pode adoecer com interferências a vulnerabilidades das trevas, do mal. Por isso, nós devemos olhar a nossa saúde de forma integral, tanto do espírito quanto do corpo. E esse arranjo, ele vai favorecer a expressão
da faculdade mediúnica. Se tudo isso que nós falamos até agora é verdadeiro, se a nossa mente é mediúnica, se as nossas emoções irradiam, se nós interferimos no ambiente e recebemos a interferência dele, então nós precisamos fazer uma pergunta muito honesta. Como nós estamos cuidando de nós mesmos? Porque não adianta eu conhecer a mediunidade, eu estudar a doutrina, eu compreender os mecanismos espirituais, se o médium, como ser humano, vai sendo deixado para depois. Muitas vezes nós cuidamos da casa espírita, das nossas reuniões, cuidamos dos outros, cuidamos dos desencarnados, mas negligenciamos o cuidado com o próprio encarnado, nós mesmos. O autocuidado do médium não é um luxo, não é vaidade, não é falta de humildade. É responsabilidade com a tarefa que nos foi confiada. Porque um instrumento adoecido, um instrumento sobrecarregado, um instrumento sem manutenção, ele pode falhar. Não por maldade, mas por esgotamento mesmo. Então, por isso, agora nós vamos sair um pouco do campo só do entendimento e vamos entrar no campo da vida real. Como o médium pode, na prática, cuidar do seu corpo, das suas emoções, da sua mente, do seu espírito, para sustentar uma mediunidade com mais saúde? Então, como foi dito, nós temos alguns campos que precisam, que às vezes gritam, para que a gente lembre de cuidar. O nosso primeiro instrumento mediúnico é o nosso corpo. Como se dá o autocuidado do corpo? Porque não existe mediunidade saudável em um corpo constantemente exausto. Então, o autocuidado do corpo é uma disciplina básica do médium. Como é que é esse autocuidado? É um sono reparador, é uma alimentação minimamente equilibrada, é um exercício físico possível, é a responsabilidade em usar medicamentos, caso precise, check-ups médicos. Portanto, nós precisamos assumir que quando não estamos cuidando da nossa mente, o corpo do nosso corpo, ele emite alguns sinais de alerta, que a gente conhece. Às vezes saímos cansada extremamente das reuniões. Nosso sono não é regular. A gente às vezes tem dores constantes, sem uma causa orgânica que é clara para nós. Cai a nossa imunidade constantemente. Então, esses sinais de alerta, o corpo quer lembrar-nos de que ele está precisando de cuidado. Muitas vezes dizemos, mas é espiritual. Pode até estar atravessado pelo espiritual, mas antes passa pelo nosso corpo. O espírito nenhum trabalha bem num corpo abandonado. O outro campo que nós também precisamos ter muito cuidado é o campo das nossas emoções. O médium, ele não é só um canal espiritual. Ele é um ser emocional atravessado por perdas, por frustrações, por culpas, mágoas, medos, expectativas. Tudo isso faz parte do nosso sistema emocional. E muitas vezes isso nos atravessa.
E esse cuidado é aprender a reconhecer o que a gente sente, a dar nome às nossas emoções, a não espiritualizar tudo, a pedir ajuda quando for necessário e a respeitar os nossos limites. Muitas vezes, as nossas emoções, esse campo emocional, ele também grita, ele também expressa o seu sinal de alerta. Quando a pessoa está em constante irritabilidade, quando você se sente culpada de tudo que está acontecendo, qualquer circunstância é aquela culpa excessiva. Ou às vezes você tem sensação de perseguição espiritual em todo momento. Ou um isolamento afetivo, crises de choro, angústia, pânico. Quem nunca? Nem toda dor que aparece na mediunidade é obsessão. Às vezes é luto, é trauma, é sobrecarga, é solidão. Então, espiritualizar a dor emocional não vai curar, apenas vai adiá-la. O outro campo do autocuidado é o autocuidado da nossa mente. A mediunidade acontece na mente. Por isso, a mente do médium precisa de higiene constante. Cuidado com o excesso de informação. Evite ambientes extremamente tóxicos. Observe seus pensamentos repetitivos. Observe também as crenças que você traz de culpa, de medo, de perfeccionismo. Busque ajuda quando necessário. Quais os sinais de alerta da nossa mente? Pensamentos obsessivos, medo constante de estar sendo atacado espiritualmente, insônia, porque a gente não desacelera os nossos pensamentos, dificuldade de concentração, aqueles pensamentos rígidos que não nos beneficia. Então, nem tudo que passa na mente vem dos espíritos. Muita coisa vem da nossa história, da nossa infância, das nossas feridas. Uma mente adoecida também compromete a mediunidade. Então, um campo que também nós precisamos cuidar é o campo espiritual, que não substitui os outros cuidados, os outros campos, mas ele sustenta os outros campos. E o autocuidado espiritual é o evangelho no lar, a prece sincera, não é aquela prece automática, o estudo com reflexão, a disciplina mediúnica, que é o que vocês estão fazendo agora, o silêncio interior, para se escutar o espírito. E fazer a caridade com limites. Porque médium, às vezes, acredita que precisa dizer sim para tudo. Até o esgotamento. Mas o espiritual também expressa seus sinais. Quando você tem uma mediunidade que está no automático, que você perde o sentido dessa tarefa, você está precisando cuidar do seu espírito. Está precisando dar uma pausa para você entrar em conexão com o seu espírito, para que você possa se doar, para que você possa servir melhor. Às vezes também a gente tem uma vaidadezinha, né, espiritual, então a gente tem que ficar atento.
A gente tem uma dependência emocional da mediunidade. Às vezes tem médium que abandona a própria vida pessoal em nome da tarefa mediúnica. Servir a Jesus não é adoecer em nome dele. Ele não pediu isso para nós. Espiritualidade saudável não escraviza, liberta. O médium, então, precisa aprender a cuidar do corpo que sente, das emoções que vibram, da mente que sintoniza, do espírito que serve. E, muitas vezes, uma das maiores causas de sofrimento do médium hoje é uma confusão entre o que é espiritual e o que é psicológico. Quando tudo vira espiritual, o médium se culpa. Quando tudo vira psicológico, ele se desespiritualiza. Então, eles se atravessam. É uma verdade que funciona entre o diálogo entre esses dois campos. Porque nós estamos num processo espiritual, em desenvolvimento da mediunidade, mas também temos sofrimento psicológico. Somos humanos. E quando falamos em processo espiritual, estamos nos referindo às nossas experiências que estamos tendo aqui, aos nossos ajustes, aos aprendizados da nossa alma, que também geram desconfortos psíquicos e físicos, só que são transitórios. E estão diretamente ligados a essa vivência espiritual, a essa faculdade mediúnica. Tem uma finalidade esse processo espiritual. Ele nos educa. Muitas vezes é uma reparação que nós temos. E a gente cresce nesse processo espiritual. A gente também conta com o amparo da espiritualidade quando se trata de um processo espiritual. A gente não desorganiza totalmente a nossa vida, não, enquanto pessoa. E quando se trata de um processo espiritual, a gente melhora com passe, com prece, com disciplina espiritual, com autoconhecimento. Então, exemplos de processo espiritual são alguns ajustes que a gente vive através da experiência desse desenvolvimento mediúnico. Uma sensibilização energética que a gente não sabe o que está acontecendo. Tudo nos influencia emocionalmente. Faz parte do processo espiritual. A proximidade dos espíritos em sofrimento sendo assistidos, às vezes isso nos abala. Resgates emocionais de outras existências que vêm à tona para que a gente possa elaborar dentro do nosso processo espiritual. Ainda provas e expiações que até provocam dor, mas também têm um sentido. Então, olha o ponto central do processo espiritual. Tem um sofrimento, mas também tem um propósito, tem um amparo, tem uma possibilidade de crescimento. A pessoa sofre, mas não perde completamente o sentido da própria vida. Agora, e o adoecimento psicológico? É um sofrimento psíquico persistente, que nasce principalmente dos nossos traumas, de alguns lutos, algumas perdas que nós temos na vida, conflitos emocionais, sobrecarga,
pela nossa própria história de vida, nós podemos adoecer psicologicamente. E pelos transtornos emocionais, mentais. O adoecimento psicológico, ele independe da atividade mediúnica. Ele afeta o funcionamento global da pessoa, o sono, o apetite, os vínculos, o trabalho dela. Esse é o adoecimento psicológico. Ele não melhora apenas com os recursos espirituais. Né? A gente ouve, poxa, eu estou vindo aqui no centro, não estou melhorando. Né? Porque já não é só o processo espiritual. Ele precisa de uma escuta, de um profissional. E às vezes até de medicação. Então, pode coexistir com a mediunidade, esse processo psicológico, mas ele não é causado pela mediunidade. Depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, transtornos traumáticos. Nesse adoecimento psicológico, o sofrimento perde o sentido. A gente paralisa. E a nossa vida fica desorganizada. Percebem a diferença fundamental entre os dois? O adoecimento psicológico e o processo espiritual? No processo espiritual tem um sentido evolutivo. No adoecimento psicológico a gente se desorganiza, a gente paralisa. No processo espiritual está ligado à nossa tarefa espiritual, à nossa missão, ao nosso propósito. Já no adoecimento, independe disso, independe da mediunidade, se nós estamos nos desenvolvendo ou não, ainda assim adoece. O processo espiritual melhora com os recursos espirituais. O adoecimento psicológico precisa de tratamento psicológico ou médico. Já o processo espiritual, a gente tem amparo espiritual. Adoecimento psicológico é aquele sofrimento psíquico persistente. Eu não consigo elaborar essa dor. E no processo espiritual, essa dor tem um propósito. Então, o grande erro é a gente achar que tudo é espiritual. A pessoa adia o seu tratamento médico, tratamento psicológico, qualquer outro tratamento de outras ordens. E também achar que tudo é psicológico, porque a pessoa se desconecta do sentido espiritual da dor. A verdade é que o ser humano não é dividido. O espiritual e o psicológico se atravessam. Eu passei do horário, né? Ai. Então, nós somos um só. E o psicológico e o espiritual, eles interagem ao mesmo tempo. Um médium, ele pode ter mediunidade e pode ter depressão. Ele pode precisar de passe e pode precisar de medicação. Ele pode estar em tarefa mediúnica e em tratamento emocional. Quando falamos em processo espiritual, falamos de dores que têm sentido evolutivo e amparo do plano maior. Quando falamos em adoecimento psicológico, falamos de um sofrimento que precisa de cuidado clínico. Um não exclui o outro. E para terminar, eu vou adiantando aqui o encerramento. Hoje, nós falamos de mediunidade, mas nós falamos, sobretudo, de humanidade. Falamos do médium como ser humano que sente, que se cansa, que se fragiliza e também que precisa de cuidado. Jesus não nos convocou para adoecer em nome do serviço. Ele nos chamou para servir com amor. E o amor começa por nós. Não existe mediunidade saudável em um médium que se abandona emocionalmente. Não existe tarefa espírita segura em um instrumento adoecido.
Talvez hoje você não saia daqui com respostas prontas, mas vai sair com uma pergunta no seu coração: como eu estou cuidando de mim? Tudo isso, cuidar do corpo, das emoções, da mente, do espírito, é cuidar da mediunidade, porque você está cuidando de você. Que nós possamos ser médiuns mais conscientes, mais humanos, mais inteiros, não para servir mais, mas para servir melhor, por mais tempo e com mais saúde. Que a espiritualidade maior nos ajude a compreender que o maior instrumento da mediunidade somos nós. E instrumento bem cuidado produz música mais bonita e afinada. Obrigada.